Fala, Fenômeno Azul, boa noite, salve, salve. Esse vídeo saindo um pouco mais tarde para vocês aí, justamente porque a seleção brasileira, né, estava jogando ainda há pouco, então muita gente nas redes sociais que costumam acompanhar a gente estavam vendo o jogo dessa seleção maravilhosa, né? O jogo de dar cala nos olhos para quem reclama do Remo em uma Série B. Acho que tem que repensar 33 vezes antes de falar isso, né? Vendo a seleção brasileira jogar um futebol pífio, horroroso, ridículo, com jogadores muito, mas muito abaixo do que se espera, né? Wanderson, Bruno Guimarães, esse tal de Richarlison que lembra muito o Viseu jogando, horroroso. Fora outros e outros jogadores aí que, se eu for citar aqui, eu vou fazer uma live de 2 horas, né? Vai deixar de ser vídeo para ser live. Então esse vídeo saindo um pouco mais tarde para vocês. Não é o nosso horário, mas copie e colhe aí esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, né? Porque são duas informações que eu vou dar aqui que, quem sabe, aí o Remo pode anunciar, né? Deixa o teu like, te inscreve no canal. A meta aqui é 1.500 likes nesse vídeo. Apesar do horário, a gente vai pedir 1.500 likes nesse vídeo aqui. Informação muito importante para vocês que querem saber notícias em primeira mão. Tá bom? Fiquem aí com os nossos patrocinadores. Na volta, vamos dar essas duas notícias para vocês aí do outro lado da telinha. Doutor Selmo Gomes. Alergia e imunologia integrativa, emagrecimento, longevidade saudável. Clínica Integrare em Macapá. DDD 96 98120 6824. 96 98120 6824. Multiprint Comunicação Visual, a melhor gráfica do estado do Pará. Máquinas em impressão ultravioleta. Mais informações, só chamar o Neto no 91 98451 7210. 98451 7210. Lumatex, os melhores colchões e travesseiros da cidade. Situada na Patriotique, número 712, na esquina da Vertana Rocha. Promoções especiais direto da fábrica no 98526-8458. 98526-8458. Renata Natividade, secretária de Segurança e Defesa Social do município de Ananindeua. Renata Natividade, à frente da Guarda Municipal do município, dando mais segurança a todos os moradores do município de Ananindeua. Bom, pessoal, vamos lá. Voltar aqui com a gente. Deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí, tá? 1.500 likes nesse vídeo. O Clube do Remo segue seus treinamentos. O Clube do Remo joga domingo. Para quem ainda não sabe, o jogo foi antecipado de 20h30 para 19 horas. Ingressos até amanhã, né? Até amanhã sendo vendidos aí a R$40 o individual. E se for casadinha, sai a 30. Se é R$60, 2 ingressos. Essa casadinha é apenas para o jogo de domingo, tá? Porque normalmente quando é casadinha são 2 jogos. Não, é apenas um jogo, 2 ingressos, tá, pessoal? Jaderson e Maxwell já estão trabalhando. Parte física, depois vão trabalhar com bola. Jadson começa a trabalhar com bola no sábado. E Maxwell já trabalhou, né, com bola e tal. Até porque o problema dele foi na clavícula, né, na esquerda e na direita. Mas ele tá fazendo a parte física junto com o Jadson. E Jadson volta a trabalhar com bola no sábado. Porém, nenhum dos dois estarão disponíveis do treinador Daniel para o jogo de domingo contra o Operário. Aí, jogo muito bom. Mais cedo tivemos Botafogo de São Paulo 0. Coritiba 0. A derrota do Coritiba com a vitória do Remo domingo colocaria o Clube do Remo no G4. Não aconteceu, veio o empate, mas resultado bom. Comparado o nível do Botafogo com o Coritiba, resultado bom, o Remo ganhando vai a 20 pontos, iguala o Coritiba, ficaria atrás pelo critério de número de vitórias, que o Coritiba tem 6, o Remo iria a 5, né? Mas tá beleza. O importante, como eu sempre falo, é ficar ali, não se distanciar 5, 6 pontos do G4, né? 2, 3 pontos, 4 pontos, se der para entrar no G4, beleza. Se não der, ainda tem muita rodada pela frente, tá? Vamos deixar notícia aqui de 2 ex-jogadores do Flamengo que o Marcos Braz tenta trazer para Belém. Lembra que eu falei do Vinícius Boia, que estava negociado com o Remo e que o Remo não traria por causa da efetivação do Marcos Braz e a saída do Papelinho, né? E assim, vocês podem já ter a certeza, já é quinta-feira, né? Falta sexta, sábado, domingo, segunda para se contratar. Terça-feira encerra a janela, então o Remo tem aí sexta, sábado, domingo, segunda e terça, né? 5 dias, até às 18 horas para sair no bid. Então o Paulinho Boia não vem mais. Rolou outro fake ontem, né? E a gente falou no vídeo que não tinha nada de Daniel sair para o esporte.
Hoje o Daniel deu uma entrevista lá para o Abner Luiz no Liberal, ele mesmo falou que em nenhum momento o Sport procurou ele. A gente já sabia, nós antecipamos ontem no vídeo e hoje jogamos no nosso Instagram aqui no @tnd.cr33, por favor, sigam a gente lá, tá, pessoal? Nós estamos dando informações para vocês aqui praticamente em primeira mão do que a gente fica sabendo. Eu não sou o pai da criança, mas o que a gente sabe e pode noticiar, a gente está aqui noticiando para vocês, tá? Então, por favor, nossa credibilidade custa, né? E não custa barato, custa caro. Então a gente pede que vocês se inscrevam, se tornem membro, compartilhe o vídeo aí e siga a gente também lá no @tnd.cr33, que está o vídeo do Daniel falando em que em nenhum momento o treinador foi procurado pelo Esporte Clube do Recife, tá? Vamos falar aí do primeiro jogador que o Clube do Remo está negociando e pode pintar no Remo. Quando eu digo pode, nunca vou dizer que nada aqui é 1%, também não vou dizer que é 100%. O futebol é volátil e isso pode acontecer de um dia para a noite, de um segundo para outro, como também não pode acontecer, mas a gente só coloca aqui nomes ventilados, informações que a gente tenta buscar ali, né, no fio da navalha, tá, pessoal? A primeira questão é o jogador Vitor Vinícius Coelho dos Santos, né, conhecido como Vitinho, estava no time do Al-Ettifaq, né? Eu acho que é assim que se pronuncia, time árabe, né? Passou por Flamengo, passou por Botafogo, CSKA, Moscou, Internacional. É um jogador de muita qualidade, né? É um jogador que está sem clube, tá? O contrato dele iria até dia 30 de junho, mas ele rescindiu. Esse ano, no Campeonato Saudita, né, foram 31 jogos, 6 gols e 7 assistências, 3 cartões amarelos, né, nenhum cartão vermelho, 78% como titular. E no Campeonato King Cooper, né, também lá foram 2 jogos, 1 gol e nenhuma assistência. Bom, ele é ponta esquerda, né, joga também ali como meio campo e falso 9, mas a posição dele mesmo é ser meia esquerda, né, aquele cara que pinta pelo lado esquerdo. Eu vou ser bem sincero, como sempre sou com vocês. É uma contratação dificílima, tá? Mas ela se torna um pouco menos complicada. Não estou dizendo que vai ser fácil jamais. Pelo Marcos Braz estar no Remo, pelo jogador estar na Arábia Saudita. 2022, 23, 24, aí metade de 2025, 3 anos e meio. Deu para fazer um pé de meia, né? Eu fiquei sabendo que o jogador quer voltar ao Brasil, né? Atuar no campeonato. Lógico, ali uma Série A para ele seria essencial. Mas como eu falei, a chegada do Marcos Braz no Remo, ele querendo trazer um jogador diferente para cá, quem sabe o Vitinho não possa aceitar aí o projeto do Clube do Remo junto ao Marcos Braz. É um jogador aí que não deve vir ao Clube do Remo por menos de 300 mil reais, tá? No mínimo ali 280, 300 mil, estourando com os 2 anos de contrato, menos do que isso aí eu tenho certeza que o jogador, da qualidade dele, por ter passado por clubes do cenário nacional importantes como Flamengo, Internacional, CSKA Moscou, né, que é internacional, mas foi titular lá, Botafogo, né, e quando esteve no Flamengo foi titular em muitos jogos, é um jogador que dá muitas assistências, é um jogador diferente, é um jogador realmente de nível de primeira divisão, ali, né, acerca daquilo que o Marcos Braz falou, que ele vai trabalhar nessa janela para trazer jogadores diferenciados para cá, para não trazer, né, mais um, tá? Então o primeiro jogador aí, Vitinho, se pintar no Remo, pessoal, eu acho que seria a grande contratação do Remo neste ano, até mais do que o Pedro Rocha, que foi uma aposta, assim como o Viseu. O Viseu, eu acredito que veio até com mais marketing para cá do que o Pedro Rocha. O Pedro Rocha acabou dando certo, o Viseu, Deus o livre, se aí se quiser ir embora, a gente ainda paga o Uber, né? E acabou não dando certo, tá? Mas o Pedro Rocha deu muito certo e o Vitinho não seria uma aposta, né? Seria uma concretização de um jogador totalmente diferenciado. Outro jogador aí, a gente coloca na tela para vocês, né? A gente vai dar até uma ajeitada aqui que a gente não vai ficar editando vídeo, né? Vou colocar aqui bonitinho para não demorar. É o jogador Carlinhos, tá? O jogador Carlinhos está no time do Vitória, tá? O Vitória é um jogador que tem, vou baixar aqui, tem 28 anos, né? É atacante, centroavante de área, tá? É aquilo que o Remo não tem hoje. O Remo não tem centroavante, né? O Viseu e o Ítalo não tem, né? 1,95 m, bastante alto, fez 4 jogos, né? Aí pela Sul-Americana, pelo Vitória, não marcou nenhum gol, nenhuma assistência. Série A foram 2 jogos, marcou 1 gol. Copa do Brasil, 2 jogos, nenhum gol. Pelo Baiano, 6 jogos, 2 gols. O Campeonato Carioca pelo Flamengo ainda então, né? Quando ele disputou,
4 jogos, 3 gols. Copa do Nordeste, já pelo Vitória, logicamente. 5 jogos e 1 gol, né? Ele tem 23 jogos na temporada e 7 gols marcados. O Carlinho que despontou ali no Audax, né? Passou pelo Nova Iguaçu e o Nova Iguaçu deu a oportunidade dele chegar ao clube do Flamengo, né? Ao Flamengo lá do Rio de Janeiro, no qual o Marcos Braz estava trabalhando por lá. E aí no Vitória foram 19 jogos e 4 gols. No Flamengo, 4 jogos, 3 gols. Acarretando aquela média de 7 gols na temporada que eu falei ainda há pouco. Né? Os jogos que ele foi utilizado, né? Vocês podem ver aí Vitória e Cerro Largo, né? Pela Sul-Americana, 27 minutos. Vitória, Defesa e Justiça, 19 minutos também, no jogo que foi 1-1, nos outros jogos ele não foi utilizado, tá? Então o Carlinhos aí e o jogador Vitinho podem estar pintando no clube do Remo, tá bom? A questão é a seguinte, o Carlinhos tem empréstimo do Flamengo para o Vitória. O Vitória já dispensou o jogador, não quer o jogador, tá? Essa é a questão, pelo Vitória tá livre, só que o Flamengo não quer de volta o jogador que não tem nível para disputar a Série A. Tá, isso é um consenso entre a diretoria do Flamengo e do Vitória. O problema é que o Vitória contratou ele até o final do ano. Então vai ter que pagar o salário dele. Não é você pegar o jogador do Flamengo e quando não quiser mais devolver. Não, o Flamengo não é a casa da mãe Joana, como qualquer outro clube também não aceitaria. Então o Carlinhos está disponível. Marcos Braz aí vai tentar sua contratação, já que o clube do Remo não tem centroavante. É um jogador que deve ganhar na faixa ali do que eu pude pesquisar aqui, uns 170, 200 mil reais. Jogador caro, né? E o Flamengo não custeia o salário do jogador com Vitória. Vitória paga 100%. Ele não conseguiu, né, jogar pelo esquema tático lá do Vitória, segundo o que eu pude pegar de informações. O Vitória liberou, não faz parte dos planos do Vitória, porém, enquanto outro clube não negociar o jogador, ele vai ficar treinando separado no Vitória. E o Vitória vai ter que pagar até o final do ano. Então, o Vitória não vai ter dificuldade de negociar com o Remo, se o Remo quiser. E o Flamengo, então, é esse mesmo aí que não vai fazer nem questão do jogador. Vai servir? Não vai? Eu vou pegar mais informações para a gente dar uma opinião mais concreta, mas essa informação do jogador, né? Aí, Carlinhos. Sobre o Vitinho, é o seguinte, eu acabei de falar, né? Mais ou menos, se vier para cá uns 280, 300 mil reais, jogador caríssimo, mas que já fez o pé de meia dele, né? Dele, lá na Arábia, quer voltar ao Brasil. Jogador que ainda tem nível para jogar Série A, sim, na minha humilde opinião. Se vier para o Remo, será a grande contratação do Remo, aquela contratação mesmo que é para vir, para subir o Leão Azul Paraense para a Série A. É uma contratação muito difícil, mas o Marcos Braz torna ela não fácil, porém menos complicado de acontecer. Entre essas duas contratações, vocês podem estar pensando, até um no mínimo do discurso é 300, o outro 200 é 500 mil, é meio milhão, é muita grana. Mas o Ítalo, né? O Ítalo aí tem negociações com o ABC do Rio Grande do Norte. O ex-treinador dele, né? Pisa, que foi treinador lá no Sampaio Corrêa, que é a contratação do jogador que ganha 120 mil reais. Então 500 menos 120 mil daria 380. Para dois jogadores que poderiam vir e resolver, acho que compensa, né? Sobre o Carlinhos, ainda vou tomar mais informações para não estar falando para vocês coisa à toa. Sobre o Vitinho, eu traria de olhos fechados, tá bom? Então, o Ítalo pode estar saindo do Remo. Lógico, o Ítalo não vai receber os 120 mil lá na BC, vai ter que baixar seu salário. E o Remo, assim como o Flamengo e o Vitória abrem mão do Carlinhos, o Remo também abre mão do jogador Ítalo e vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que o futebol, falei, é volátil, ele muda muito. Vamos ver amanhã o que vai acontecer. Amanhã tem muita informação para dar para vocês. Não percam, ativa o sininho, vídeo às 13h30. E amanhã live, tá? Amanhã teremos live. O jogo da Mucura, se eu não me engano, é 21h35, né? Nossa live amanhã vai começar 20 horas, no máximo. 19h45, 20 horas, a gente começa a nossa live ontem. Ontem é bom, né? Amanhã, tá? A gente vai começar a nossa live amanhã, 19h45, 20 horas, pra gente pegar essas informações todinhas de amanhã, durante o dia, durante a tarde, pra gente passar pra vocês aqui à noite, tá bom? Valeu, galera. Sigam a gente lá no @tnd.cr33, tem muita informação boa lá, viu? Inclusive, lá a fake do Daniel, que o mesmo desmente a notícia que saiu nas redes sociais. Valeu, galera. Até amanhã, 13h30. E quem não puder acompanhar o vídeo gravado 13h30, todo mundo aqui às 20 horas na live, ao vivo com vocês. Valeu, galera. Fui.